Oi, eu sou a Milena e esse é mais um vídeo pro meu canal. Mais um vídeo do quadro Devocional com a Milena. Se você caiu de paraquedas e esse é o seu primeiro vídeo desse quadro, o primeiro vídeo que você está vendo do meu canal, nós estamos com o quadro onde nós fazemos um devocional do Evangelho de João. Lembrando que esse vídeo, ele não é um estudo teológico, ele não é um estudo, como o nome já diz, ele é um devocional. É o momento que eu e você vamos meditar na Palavra de Deus. Nós estamos fazendo esse devocional do Evangelho de João, já tem alguns vídeos aqui no canal. E hoje nós vamos falar do capítulo 4, da segunda parte do capítulo 4. Esse quadro, ele tem o meu coração, né? O meu xodozinho dentre os vídeos que tem aqui. Porque eu tô amando os comentários de vocês. Vocês interagem, vocês dão um feedback bem legal e eu gosto demais. Então comenta aqui realmente o que você achou, comenta alguma coisa que eu deixei, de repente eu deixei de falar e você sabe, eu quero também aprender com você. Compartilha com alguém para edificação da vida dessa pessoa, alguém crente, alguém da sua igreja, ou quem sabe alguém que você está evangelizando. Lembrando que a palavra tem poder e é viva, tá bom? Então vamos lá. Hoje nós vamos ao Evangelho de João a partir do capítulo 4, do versículo 20 ao versículo 30. Essa é a segunda parte desse capítulo, do capítulo 4, que fala da mulher samaritana, da ida de Jesus até Samaria, tá bom? Então vamos lá meditar na palavra de Deus. Pega papel, pega caneta e principalmente pega a tua Bíblia, que hoje nós temos muito que aprender. Gente, essa segunda parte, né, da conversa de Jesus com a mulher samaritana, ela é muito importante e eu denominei a verdadeira adoração, porque é sobre isso que nós vamos falar aqui, tá bom? Na primeira parte, eu vou deixar aqui no card, a parte anterior, o começo, fala sobre o princípio da conversa de Jesus com essa mulher samaritana no poço. Jesus pede água para ela e ele fala dessa água, né, que se ela beber, nunca mais ela terá sede. Nessa segunda parte, ela já entendeu que Jesus é diferenciado, né? Ela entende que Jesus é profeta. E o versículo 19, termina dizendo: já sei que você é profeta. Então a mulher já entende pelas palavras de Jesus que ele é diferente, alguma coisa diferente. Mas até ali ela tá achando que Jesus é profeta. E aí, o que é que ela faz? No versículo 20, ela vai testar esse profeta, ela vai questionar esse profeta. A mulher samaritana, ela questiona Jesus, a partir do versículo 20, sobre o lugar certo para a adoração. Eu vou fazer um resumo desses capítulos e depois a gente vai comentar um pouquinho mais. Então, a mulher, ela questiona Jesus onde é o lugar certo para a adoração, né? Se é no Monte Gerizim ou em Jerusalém. E aí, por que essa mulher faz essa pergunta, né? Qual o sentido dessa pergunta? Para isso, nós precisamos entender um pouco mais do contexto histórico. Não é o estudo, tá? Mas é porque realmente essa parte é importante para a gente entender o sentido dessa pergunta. A adoração, ela é uma coisa que ela tá dentro do homem. Nós somos feitos para adorar, né? Nós somos feitos para adorar a Deus. Mas ao decorrer do tempo, a gente vai colocando outras coisas no lugar, né? No tempo de Jesus, a adoração ela estava diretamente relacionada a um lugar específico, né? Lembrando que no Velho Testamento as pessoas elas precisavam de sacerdotes, de profetas, enfim, para fazer essa ligação do homem com Deus. E os lugares também eram lugares santos, lugares sagrados onde as pessoas iam adorar. Diferente de hoje, que nós temos livre acesso em qualquer lugar, em qualquer hora, nós podemos adorar. Mas naquele tempo não, eles precisavam de um lugar para adorar. Então a pergunta da mulher era válida, saber qual lugar era o lugar certo de adorar. Mas por quê? Porque para os samaritanos, o Monte Gerizim era um lugar de adoração. Lá foi onde Deus apareceu a primeira vez a Abraão, e foi lá também que Jacó habitou e o sepultaram. É tanto que aquele poço era o poço de Jacó, aquele poço onde Jesus pediu água à mulher. E ali os samaritanos construíram um templo. Esse templo era um templo rival ao templo de Salomão, né? O templo lá em Jerusalém. Eram rivais, eles tinham uma certa rivalidade por conta disso. Os judeus achavam que os samaritanos, eles eram misturados. Aconteceu uma certa separação do povo, que eu não vou entrar nesses méritos, porque aí eu vou entrar bem mais na história. Os samaritanos construíram esse templo, né? E eles começaram também a se envolver com outras culturas, outros povos, e isso deixou os samaritanos, digamos, um pouco misturados. Para os judeus, os samaritanos não eram sangue puro, né? Eram mestiços, eram misturados.
além de adorarem no lugar errado. Essa era a visão dos judeus. Porque para os judeus, a terra sagrada, a terra santa era Jerusalém, que foi onde Davi fez capital lá, né, em Jerusalém, e Salomão construiu o templo. Então tinha essa rivalidade. E aí a mulher samaritana perguntando para Jesus, que era um judeu, onde era o lugar certo de adorar. Então, né, já que para vocês o lugar certo de adorar é Jerusalém, para nós é Samaria, é aqui no Monte Gerizim. E aí, qual o lugar certo para adorar? E aí Jesus quebra totalmente todos os paradigmas, quebra todos os pensamentos da mulher e responde da melhor maneira, né? Jesus respondeu com a mulher que haveria um tempo em que nem no monte e nem em Jerusalém eles adorariam, porque tudo ia ser destruído, né? Tudo iria mudar. Jesus falou para a mulher sobre a verdadeira adoração. Eu até grifei esse versículo porque ele é muito importante da gente ler. Ele fala assim, que é o versículo 23 do capítulo 4. Mas a hora vem, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os que assim o adorem. Essa parte é uma profecia, né? Jesus está fazendo uma profecia do que virá futuramente, em que a gente, né, em que o povo, em que as pessoas não dependerão de lugares, é o que eu tinha falado para vocês, né? Hoje nós não dependemos de lugares para adorar a Deus, nós temos livre acesso. Depois da morte e ressurreição de Cristo, em que o Espírito Santo habita em nós podemos adorar Jesus em qualquer momento, em qualquer hora. O véu do templo se rasgou e nós temos, caminho aí aberto para adorar a Deus. E Jesus já estava profetizando o que iria acontecer e estava dando assim um spoiler para aquela mulher, falando que haveria um tempo em que não dependeria de lugares, não ia ser nem no Monte Gerizim, não ia ser nem em Jerusalém, mas ia ser em espírito e em verdade. Porque o Pai estava procurando, na verdade, não era um lugar certo para adorar, mas eram pessoas que adorassem a Ele em espírito e em verdade. E o que quer dizer em espírito e em verdade, né? Que o Pai procura pessoas que não adorem da boca para fora, mas que o adorem verdadeiramente. Naquele tempo, que era cheio de regras, cheio de mandamentos, né? A lei era muito dura, apesar de que Jesus veio para cumprir a lei, a gente já até falou mais ou menos sobre isso aqui. Mas naquele tempo, Deus percebeu que as pessoas adoravam muito da boca para fora. Elas cumpriam os rituais, elas tentavam cumprir a lei, mas o coração delas estava distante de Deus. E Jesus, ele veio justamente para isso, para acabar com isso, né? Para dar livre acesso, para que nós tenhamos intimidade com Deus. E é interessante que esse versículo ele fala que Deus procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Se Deus procura, então é porque nem todos adoram em espírito e em verdade. E aí já fica uma reflexão pra gente, né? A forma como nós estamos adorando a Deus. E aí a Bíblia continua falando que a mulher, depois de escutar isso, né? Ela falou assim, eu sei que quando Cristo que é esperado vier, tudo seria revelado. E aí Jesus aproveita esse momento, né? Que ela fala de Cristo, para se revelar, né? Ele diz, eu sou. Ele se revela à mulher como Cristo, como o Messias esperado pelo povo, tanto pelos judeus quanto pelos samaritanos, né? E aí a mulher, aí nesse momento os discípulos estão voltando até Jesus e avistam de longe Jesus falando com a mulher, eles se espantam, porque como a gente falou no vídeo anterior, não era certo, não era comum naquela época um homem falar com a mulher, e principalmente um homem judeu com uma mulher samaritana, já que eram povos rivais. Os discípulos, eles se apavoram, eles ficam surpresos, né, com aquilo, mas eles não questionam Jesus. Mas aí a gente vê um certo preconceito, né? Apesar de que eles andavam com Jesus e eles viam Jesus andando com todo tipo de pessoas, eles viam Jesus curando pessoas que viviam à margem da sociedade, falando com pessoas que viviam à margem da sociedade naquela época, eles ainda tinham um preconceito enraizado. Então, quando eles viram Jesus com aquela mulher, eles ainda ficaram um pouco assustados, né? Jesus se revelou, depois de Jesus falar tudo isso, todas aquelas palavras maravilhosas, depois de ter falado dos maridos dela, depois de ter falado da verdadeira adoração, depois de ter dito que era o Cristo, a mulher ficou encantada. E aí ela deixou o cântaro, né? Deixou aquele recipiente que ela foi buscar água, já não se importou mais com nada e saiu correndo para falar de Jesus, né? Ela saiu anunciando Jesus, né? Esse versículo também é importante, sobre o que a mulher falou, a forma que ela falou, que é o versículo 29, que diz assim: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo?
E é maravilhoso ver aquela mulher samaritana que estava em uma vida de pecado, que estava em uma vida angustiada, que estava cheio de problemas, cheio de angústias. Ela, de repente, já vira missionária, né? Ela já sai anunciando o evangelho, ela já sai pregando Jesus. E ela corre e fala de Jesus. E é interessante que ela deixa tudo para trás. Ela foi ali buscar água. Se ela foi buscar água, tinha algum motivo, aquela água era importante buscar, né, aquela água. Mas ela deixa tudo aquilo para trás, porque a alegria que estava no coração dela, o contentamento, o deslumbramento que ela estava dentro dela, era muito maior, né? E aí ela deixa tudo para trás e sai já anunciando, né? O que é maravilhoso como a Bíblia se completa, como a palavra de Jesus se completa, porque no começo Jesus fala que se ela bebesse daquela água que ele tinha para oferecer, nunca mais ela teria sede. E seria uma água que ia jorrar. E aí nesse momento ela bebe dessa água, ela conhece essa água, que é a palavra de Deus, que é Jesus, né? E aí essa água já começa a realmente jorrar e transbordar dela. E ela já começa, ó, a colocar para fora, né? A evangelizar, a anunciar, né, sobre Jesus. E dela com certeza já não estavam fluindo mais as mesmas palavras, a mesma visão, os mesmos pensamentos. Com certeza a partir dali, a Bíblia não fala, mas nós entendemos que a partir dali aquela mulher, que a vida daquela mulher mudou, né? E aí com certeza jorraram dela águas de vida, né? Esse diálogo é um diálogo muito maravilhoso, né, de Jesus com a mulher samaritana. Ele fala da verdadeira adoração. E aí eu queria contar com vocês, tem muita coisa para falar, mas aí o vídeo ia ficar muito extenso. É um momento de devocional, um momento de reflexão aqui da palavra. E nesse momento a gente tem o pra refletir, né? No pra refletir de hoje, eu coloquei assim: Deus não habita em paredes, bancos ou estátuas. Ele não habita em templos. Lá em Atos 17, 24 fala assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há não habita em templos feitos por mãos de homens. A Bíblia é bem clara, né? Por isso, nossa adoração não deve se limitar nem se condicionar a lugares, pessoas e tempos. Aí eu deixo aqui um questionamento, porque isso pode abrir um espaço para alguém pensar assim: já que Deus ele não habita em templos feitos por mãos de homens, né? E que Jesus está falando aqui que nem não é para me limitar a lugares. Isso quer dizer que eu não devo me congregar? E aí fica um pouquinho para refletir, né? Mas já respondendo, né? Óbvio que eu preciso me congregar, né? A Bíblia vai falar um pouco sobre isso. Quem sabe nós podemos falar um pouco mais em outro vídeo. Mas isso não quer dizer que você não deve se congregar. Isso quer dizer que você não deve se limitar a ir à igreja para adorar a Deus. Que você não deve se limitar a estar com os irmãos para adorar a Deus. Você não deve se limitar a horários, a dias da semana, a imagens para adorar a Deus. Você pode adorar a Deus em qualquer momento, em qualquer lugar. Mas não quer dizer que você não precisa se congregar, tá certo? E no Pra Aplicar de hoje nós temos: o Deus a quem servimos sonda o nosso coração. E essa passagem deixa bem claro que devemos adorar com tudo que há em nós. Adorar sem máscara, sem falsidade, mas de verdade. Até com cansaço e sem vontade. Eu coloquei aqui até com cansaço e sem vontade, porque às vezes nós achamos que adorar a Deus em espírito e em verdade, nós temos que sentir alguma coisa, né? Eu não estou sentindo vontade de ler a Bíblia, não estou sentindo vontade de orar. Mas quando nós adoramos a Deus em espírito e em verdade, nós entendemos que os nossos sentimentos, eles não nos dominam. Nós adoramos a Deus, nós nascemos para isso. E é em espírito e é em verdade, tá bom? Ai, muita coisa para falar. Queria falar mais aqui com vocês, mas não dá. Espero que você tenha entendido, compreendido. Comenta aqui, conversa comigo nos comentários. Me segue nas minhas redes sociais pra gente ficar um pouquinho mais perto. @MilenaFerreiraMelo, tá bom? Lá você pode falar comigo. Nesse momento, vamos fechar os olhos e vamos orar. Vamos comigo. Senhor Deus Pai grandioso, nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença, depois de meditar na Tua palavra. Deus, como a Tua palavra é poderosa, como a Tua palavra é linda, como a Tua palavra nos ensina, Senhor, e nos toca no coração. Deus, nós sabemos que o Senhor sonda os nossos corações e nesse momento, Pai, nós te pedimos que se há em nós algo que não te agrada, se há em nós uma falsa adoração, se há em nós alguma coisa, Senhor, que está
dificultando a nossa adoração, que a nossa adoração chegue a Ti. Senhor, arranca de nós, nos muda, nos molda. Pai, essa pessoa que está assistindo aqui do outro lado, eu te peço pela vida dela. Eu não a conheço, Pai, mas que a vida dela possa ser edificada através da Tua palavra, que Teu Espírito Santo, Senhor, possa transformar e moldá-lo pela palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Senhor, que assim como a mulher samaritana, nós possamos divulgar, que nós possamos falar, que nós possamos ministrar o Teu Evangelho a todas as pessoas. E que a alegria em nós de Te adorar na Tua palavra possa existir todos os dias. Tu és um Deus maravilhoso. Amém. E é isso, gente. Vou finalizando por aqui. Obrigada por ficar até aqui. Curte, comenta e compartilha. Tchau, até a próxima.